paz do Senhor, meus amados. Nós vamos agora estar meditando na palavra de Deus. Sequência aqui, na quinta-feira passada nós falamos um pouco sobre a apostasia, né? Nós falávamos dos perigos da apostasia nesses últimos tempos e falávamos que isso é uma prática antiga e hoje não poderá ser diferente. Isso continua e muito forte, muitas pessoas se afastando da casa do Senhor, se afastando da presença de Deus. Nesta noite nós vamos estar com o seguinte tema: anunciando ousadamente a palavra de Deus, né? É um texto que vai se basear em Jeremias capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 11. Mas os irmãos, nós já lemos aqui com os irmãos aqui presentes, e você na sua casa, se quiser abrir, fala da ousadia do profeta Jeremias em despertar o povo de Israel, de Judá, para eles se arrependerem dos seus pecados. Eles adoravam o Senhor, mas começaram a colocar outros deuses, e o Senhor deu uma ordem para Jeremias despertar o seu povo, porque se ele não se arrependesse, aquele grande tempo aonde eles tanto gostavam, haveria a invasão, né, do povo da Babilônia, e tudo seria destruído. Mas eles não acreditavam. Por que eles não acreditavam? Eles não acreditavam porque ele diz: olha, esse grande templo que está aqui foi o Senhor que fez. E o Senhor diz, né, que enquanto tiver um templo e adoração, ele não vai trazer as maldições para o seu povo. Então essa era a ideia do povo de Judá. Eles continuavam no templo, mas também continuavam praticando as coisas erradas, e para eles achavam que isso não estava afetando o seu relacionamento com Deus. Irmãos, isso é uma coisa muito grave, né? Isso tem acontecido em nossos dias, e como tem acontecido. Por isso o tema dessa lição é anunciando ousadamente a palavra de Deus. Deus levanta o profeta Jeremias para anunciar, para uma palavra de despertamento para eles. Eu quero também usar um outro texto que está aqui em 2 Crônicas. É um texto bem conhecido, bem falado, somente no nosso tempo, esse tempo que estamos vivendo de pandemia. 2 Crônicas capítulo 7, versículo 14, que diz: e se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então nesta noite nós vamos estar ministrar esta palavra com 3 objetivos. Primeiro, compreender o porquê de Jeremias ter pregado na porta do templo. Se você ler o capítulo 7 de Jeremias, somente os primeiros versículos do 1 ao 11, você vai ver que Deus manda ele ir para a porta do templo pregar, né? Então nós vamos estar falando sobre isso. Segundo objetivo, explicar o que era a teologia do templo, porque eles adoravam, porque eles adorava muito ali no templo. E o terceiro é saber que a palavra de Deus não é para ser proclamada apenas aos incrédulos. Então, diante desses objetivos, nós vamos falar aqui um pouco, alguns pontos, acho que são 3 pontos aqui, aonde nós vamos estar trazendo à luz da palavra do Senhor esse tema para os irmãos. O primeiro ponto que nós queremos falar aqui
Jeremias é chamado a pregar na porta do templo. E essa é uma das explicações que nós vamos falar daqui a pouco, porque ele foi para o templo. Primeiro, porque foi uma ordem de Deus, né? Quando Deus ele ordena, a gente tem que obedecer. Nós temos exemplos na palavra de Deus que quando os homens, os profetas, nós temos até a história do profeta Jonas, né? Que não obedeceu a voz de Deus. Deus mandou ele ir para lá para a cidade de Nínive e ele não queria ir, né? Porque sabendo que Nínive era uma cidade que perseguia o seu povo, imagine aí você, Deus te mandar para uma pessoa que te persegue, que não gosta de você. O mesmo sentimento, esse sentimento que você sente, foi o mesmo sentimento que Jonas sentiu, né? Muitas pessoas criticam ele por isso, mas ele era homem e ele falhou naquele momento, porque independente das nossas emoções, independente das nossas opiniões, quando Deus fala é porque Ele sabe o que está falando. E o Senhor fala aqui para Jeremias. Agora a pergunta que pode surgir aí entre vocês, entre os irmãos aqui: por que a porta do templo? Deus poderia mandar ele lá para a praça, onde tinha muita gente, né? Nós vamos estar falando sobre isso. Primeiro eu quero falar aqui do ambiente da pregação. Era grave a situação de Judá. Jeremias, por conseguinte, não dispunha de tempo para expor um sermão diferenciado dos incrédulos para os crentes, falar assim, né? Para os judeus lá, porque os irmãos sabem que a mensagem para as pessoas não crentes é diferente quando nós estamos falando só para os crentes, né? Então esse era o ambiente que Jeremias estava vivendo. Ele deveria proclamar a palavra de Deus a todos os filhos de Judá. Por isso ordenou o Senhor que se pusesse ele na porta do ato exterior. E para as pessoas terem a noção, quando você fala de tempo, quando a pessoa está lá no ato exterior, na verdade, ele tem acesso a todo o ato e até o ato interior. Então, quando ele falava, todas as pessoas que estavam ali, né, ouviam. E certamente era uma hora que todo mundo estava, toda a sociedade estava naquele pátio, naquele ambiente. E Deus diz: olha, vai lá para a porta do templo, porque todos vão te ouvir a palavra do Senhor. Então não importa, lá vai estar pessoas que servem a mim e vai estar pessoas que não me servem. E assim Jeremias fez, como um profeta obediente. Segundo, nossa responsabilidade nestes últimos dias, insta-nos o Senhor a expor a sua palavra tanto no mundo quanto na igreja. Essa é a nossa responsabilidade. Precisamos proclamar toda a palavra de Deus enquanto é tempo. Nós estamos vivendo em dias tão difíceis, onde a palavra de Deus tem sido desprezada, né? Onde a palavra de Deus tem sido rejeitada. Mas nós, amados, como profeta de Deus, nós não podemos nos calar. Imagine aí a situação do profeta Jeremias. O povo gostava do templo, mas não queria mais adorar ele. O povo servia a Deus, mas também servia as práticas mundanas. E essa imagem que a sociedade estava passando não é nada diferente da nossa. Nós estamos vivendo em dias difíceis, em dias onde as pessoas estão amando a Deus, mas estão amando também o pecado. E nós, como proclamadores da palavra de Deus, nós não podemos nos calar. Estamos vivendo nesse tempo aí de pandemia, e sempre nós estamos falando: aproveite esse momento para se achegar mais perto do Senhor, se arrependa dos seus pecados, volte-se para Deus.
Eu em outras oportunidades já falei aqui, mas vou até falar porque nós estamos aqui gravando. E Deus falou comigo a respeito dessa pandemia, e eu quero compartilhar com os irmãos. E Deus me falava um dos motivos que Deus permitiu isso, que é mostrar a cada um de nós, eu falo os crentes, a cada um de nós, quem somos nós espiritualmente falando. Quem é você? Como você está vivendo diante de Deus? Porque agora nós não temos a desculpa que não temos tempo, porque estamos vivendo um isolamento, né? Porque antigamente a vida está uma correria e Deus parou tudo, né? Deus para tudo e diz: agora eu vou ver se realmente tu vive uma vida de comunhão comigo. Todos os dias você tem que ter essa prática, e agora muito mais, porque você tem mais tempo para isso. Mas mesmo tendo tempo, muitas pessoas têm percebido que não é fácil ter uma vida de comunhão, que não é fácil você toda manhã pegar a sua palavra, fazer um culto a Deus antes de você fazer outras atividades, fazer isso diariamente. E foi isso que Deus me mostrou, foi para mostrar quão estamos nós diante da presença do Senhor. E o Senhor me mostrava assim, como o seu povo estava tão distante dele, e tem percebido isso. Você que está nos ouvir, você que está nos ouvir através desse vídeo, os irmãos aqui também, nós sabemos como nós estamos. Mas pastor, quando estava na igreja, não dava de perceber, dava, mas era mais superficial, porque você era muito ocupado, tinha culto, tinha o seu trabalho, você vivia nessa correria. Eu não orei hoje porque não deu tempo, eu fui lá para o culto, aí recebi a bênção lá, o pastor orou e eu fui renovado. Aí a nossa vida foi seguindo assim, aí nós fomos levando como tudo está normal. Às vezes você pecava, mas você ia lá para o culto, ia lá para a igreja, se arrependia, se renovava e continuava a vida. Mas Deus sabia que você não estava bem, que você precisava se humilhar, como diz o texto aqui, se arrepender dos seus pecados, pedir a Deus realmente para que Ele o convertesse, para que Deus o transformasse, para que Deus o libertasse. E assim, amados, vivia Judá, vivia o povo de Deus, um povo que estava vivendo a idolatria, e eles achando que o templo estando lá construído, Deus nunca ia pesar a mão. E existem muitas pessoas assim, né? Nós vamos ver porque o significado aqui do templo, eles tinham essa concepção mesmo, porque esse templo foi Deus que fez, foi Salomão que fez, né? Então nós percebemos, amados, que muitos crentes vivem da mesma forma. Hoje tem uma mentalidade, e é uma mentalidade certa, e nunca deve ser errado, que a igreja somos nós. Verdade, nós somos a igreja do Senhor. Mas a pergunta é: você está fazendo o papel de uma igreja realmente, de uma igreja fiel? Porque nós poderíamos aqui tecer aqui alguns pontos e dizer para os irmãos o que é ser igreja. Igreja é todos os dias, pelo menos você orar uma vez por dia, ler a palavra e viver uma vida de oração. Ser igreja é ajudar as pessoas que precisam quando você tem condições de ajudar. Ser igreja é quando você vê um pecador aí na porta, você sentir o desejo de ganhar ele para Jesus. E poderia aqui tecer outros pontos do que é essa igreja. Ser igreja é ser fiel em tudo, é amar o próximo, é tudo isso, amado. Então, ser igreja não é fácil. E o que estava acontecendo com Judá era isso. Eles
colocava ali como um amuleto, tendo um templo, e poderia fazer de qualquer forma. Muitas pessoas dizem: olha, eu sou crente, sou igreja, mas muitas vezes pegam contra o Senhor, muitas vezes não pratica regularmente um relacionamento com Ele. E para Deus, você não tem sido uma igreja verdadeira, porque a igreja, o Senhor sabe, falando agora de templo, de comunidades religiosas, nós sabemos que existe todo tipo de igreja. Existem igrejas certas, muitas igrejas corretas aí que pregam a palavra, mas existem também igrejas que não pregam a palavra de Deus corretamente, falam falsamente a palavra. E como estava acontecendo aqui com Judá, as pessoas colocaram uma ideia de que se tiver tempo, Deus nunca vai pesar a mão, posso fazer qualquer coisa. Na verdade você pode, mas uma coisa que você não pode é entrar nos céus, é entrar nas mansões celestiais, é dizer: meu filho, eu tenho me agradado de ti, tu és um homem de Deus, tu tens andado em santidade. Como nós vemos aqui, que 1 Pedro capítulo 1 versículo 15, quando Pedro diz: sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Não é somente de qualquer forma, mas é ser santo em toda maneira. Amado, o crente, e eu quero aqui compartilhar com vocês, o crente que realmente não vive uma vida diária de comunhão com Deus, ele não consegue ser santo em toda a sua maneira, de toda a sua maneira de viver. Ele não consegue, porque o que fortalece nós, que nos faz viver em santidade, é se nós orarmos todos os dias, se nós lermos a palavra todos os dias. Você orando e lendo a palavra de Deus, você está coberto da abundante graça de Deus, e você vai viver uma vida diariamente em santificação. Agora imagine aí, e eu tenho percebido nessa geração que nós estamos vivendo, que eu posso falar assim de uma geração com deficiência espiritual. Tem uns que oram muito, mas não lêem a palavra. Outros só leem muita palavra e não oram muito, ou não oram quase nada. Amados, nós temos que não ter essas deficiências. O próprio apóstolo Pedro diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Não devemos somente crescer na graça, mas também no conhecimento da palavra, porque esses dois nos dão sustento para termos uma vida de santidade. Porque nós vemos muitas pessoas aí voltando para trás, porque vivem uma vida realmente com deficiência, oram e não vigiam. Porque uma pessoa que ora e lê a palavra, ele tem capacidade de vigiar também, né? Eu conheço muitas pessoas de orações mesmo, mulher de Deus, mas se você vai conversar com ela, você vai perceber que ela não tem maturidade espiritual. É muito no fogo, na presença, isso é muito bom, mas não tem a maturidade espiritual. E isso, amado, estava acontecendo com o povo aqui de Judá. Deus levantou Jeremias em meio a esse contexto. Jeremias foi ali para o templo e proclamou a palavra de Deus. Agora nós vamos ver aqui a mensagem de Jeremias, o alcance que a sua mensagem teve. O profeta energicamente inclusivo, do sumo sacerdote ao menor dos adoradores, todos são conclamados ao arrependimento. Ele usou a sua palavra com ousadia, e do sumo sacerdote até o menorzinho lá do povo de Israel ouviu a palavra de Jeremias, dizendo: arrependei-vos. Deus não está satisfeito com
com a vossa conduta, com o vosso comportamento. Eu posso usar aqui o texto que ele usou, que está lá em Jeremias 7,3: melhorai o vosso caminho e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Se vocês querem continuar sendo abençoados por Deus, melhorai os vossos caminhos. Que palavra forte, né, amados? Deus falando assim para nós: melhora o teu caminho aí, melhora as tuas obras. E quem sabe Deus está falando para pessoas aqui que vai nos ouvir, vai nos assistir através desse vídeo. Nós precisamos sempre melhorar, né? Nós precisamos fazer uma análise, porque aquela pessoa a minha vida está uma bênção. Todos os dias nós precisamos melhorar. Então essa palavra é para você também. Melhore a sua vida espiritual. Se você, pastor, já oro, já leu a palavra todos os dias, que bênção, glória a Deus. Então, melhore um pouquinho mais. Se você ora uma vez, ore duas. Tente alcançar esse nível de comunhão com Deus. Se você já faz duas, faça três. Procure sempre melhorar. É interessante, amados, falando aqui de melhorar, a nossa sociedade nós vivemos aqui, ela vive numa competição grande, vivemos num capitalismo, né? E para a pessoa melhorar no seu emprego, crescer na sua carreira, a pessoa tem que se esforçar, tem que melhorar, não somente ser aquela pessoa mecânica, né? Só faz o que as pessoas mandam, mas fazer um pouco mais. Na parte espiritual também é da mesma forma. Assim eu creio. A parte espiritual é da mesma forma. Então nós precisamos melhorar o nosso caminho. Melhore com Deus. Pergunte para Deus nesta noite, ou na hora que você esteja assistindo esse vídeo: Senhor, me ajuda a melhorar. E Ele vai te ajudar. O segundo ponto aqui da mensagem de Jeremias: o chamado ao primeiro amor. Deus estava convocando eles para voltar às primeiras obras. Nós lembramos aqui lá de Apocalipse, da igreja de Éfeso, que tinha perdido o primeiro amor, que tinha realmente perdido a alegria da salvação. Quantas pessoas hoje, amados, infelizmente, têm perdido, às vezes está até na casa do Senhor, até é igreja, serve a Deus, mas não tem mais aquela alegria. Deus quer restaurar isso na sua vida. Deus quer que você volte para Ele, que você realmente, como está aqui, obedecer você à voz de Deus. Não está o Espírito Santo a conclamar-nos a voltar ao primeiro amor, como está lá em Apocalipse capítulo 2? Será que nós estamos obedecendo a voz de Deus? Chorará aos seus pés até que ele seja restabelecido a plena comunhão com Cristo? Não há alternativa. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Não tem como, amados, vivermos uma vida de negligência. Você vai fracassar na sua vida espiritual, porque existem muitos crentes que fracassam, porque começa a perder isso, essa comunhão com Deus. Quando você estiver vivendo assim, lê a palavra de Deus de vez em quando, ora de vez em quando, pode se ligar, como diz o jovem, se liga, então. Tem alguma coisa errada. É Deus alertando a você: você não está bem espiritualmente, você está em perigo e Satanás quer te derrubar. Qualquer hora ele vai jogar uma seta e vai alimentar na sua mente o pecado. E se você não vigiar, já era. Caiu o fulano de tal. Porque isso, porque aquilo, as desculpas, mas é porque falhou na sua comunhão com Deus. A culpa não é de ciclano, não é de beltrano,
a culpa não é da esposa, não é dos filhos, a culpa é minha, a culpa é sua que fracassou. Se nós mantivermos a comunhão com Deus, nós vamos vencer. O terceiro ponto aqui da mensagem: Jeremias combate a teologia do tempo, né? Tendo em vista, nós vamos ver aqui, o pessoal ainda usava muito tempo, achava que o templo, estando lá construído, eles poderiam fazer qualquer coisa. E muitas pessoas têm essa ideia, eu já sou crente, eu já sirvo a Deus, e faz qualquer forma. Eu já sou igreja, né? Mas se você não continuar fazendo papel de igreja, o seu nome de cristão não importa para Deus, e Satanás não vai te respeitar, porque Satanás ele só respeita o crente que é igreja verdadeiramente, que não tem somente um nome de crente, um nome de igreja. Assim era o povo de Judá, ele tinha apenas ali, o tempo está lá, o Senhor não vai jogar maldição sobre mim, não vai trazer maldição, vamos ver na bênção. Mas um tempo somente, amado, ele não serve para nada, só serve para se reunir, para adorar, para receber. O que faz de um culto, faz de um templo, faz de comunhão com Deus, é os crentes mesmo que adoram. Se nós não tivermos em comunhão, pode ter um templo lindo, né? Pode ter igrejas belas, os irmãos vejam aí, em cidades grandes, que os templos enormes, lindos, mas muitas vezes falta a essência. É isso que cada cristão precisa compreender, que para vivermos uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, e o templo do Senhor foi estabelecido pelo próprio Deus, que é a casa do Senhor, e é aqui que nós nos fortalecemos, aqui que nós nos alegramos. O templo é muito importante, mas a igreja aqui somos nós. Não adianta somente acharmos que, tendo o nome de cristão, tendo o nome de igreja, nós podemos fazer qualquer coisa. Até podemos, mas nós não podemos chegar ao céu, e o nosso alvo é chegar até lá. Então o que acontecia na teologia do tempo? Acreditava eles que o Senhor jamais permitiria que Jerusalém fosse destruída. Por quê? Porque nele encontrava o templo. Olha que ideia tão fajuta, né? Como a religiosidade cega as pessoas, amuletos, símbolos. Isso não vai te levar para o céu. A única coisa que vai te levar para o céu é tu viver uma vida de santidade, de comunhão, ser fiel em tudo e tudo mais. Segundo, a desmistificação da teologia do tempo. Então o que acontece? As pessoas tinham o templo como algo sagrado, e como é, mas se eles não fizessem a sua parte, para eles pensavam que Deus ia nem ligar, porque estava lá o templo. É uma ideia, amado, de pessoas religiosas realmente. Já tenho 40 anos de crente, já sirvo a Deus, Deus não vai me, por causa desse pecadinho aqui, Deus não vai escavar no livro da vida. Não brinquemos, amados. O compromisso de Deus não é com os simples, mas é com o homem, é com o homem sedento, é com o homem que busca o Senhor. Então, era uma informação que eles tinham de pessoas que pregavam isso de forma errada. Isso são as palavras falsas, as profecias falsas, as mensagens falsas que está sendo propagado por aí. Mas que nós venhamos olhar para a palavra. Nosso alvo tem que estar em Deus, em Jesus Cristo. Olhemos para Ele. Não importa o quanto tempo você é de crente, o que importa para Deus é hoje. É como aquele texto lá que o Senhor fala, né? Que os homens vão dizer: Senhor, em teu nome eu curei, eu fiz maravilhas em teu nome. O Senhor vai dizer: eu não te conheço.
Não importa o que você foi, importa o que você é hoje. Claro que quanto mais você pratica, tem tempo na presença do Senhor, Deus leva em conta, mas Deus não leva em conta para os teus pecados. Se tiver em pecado, o Senhor disse que lá no céu não entrará pecado. Então, por isso, a nossa urgência dessa palavra. Proclamemos a palavra de Deus. E eu digo para você, meu amado, que você se apegue com Jesus. Tire desse meio seu a religiosidade, o tradicionalismo, e viva uma vida que glorifique ao Senhor. Nós temos aqui os pastores, temos aqui os líderes, para mostrar o caminho, para te ajudar a vencer na sua vida. E com esta palavra, com estas informações, com uma palavra verdadeira, uma palavra santa, sã, pura, se você seguir estes passos, você vai ter vitória, você vai conseguir viver uma vida de santidade. Então, a terceira coisa que Jeremias combate aqui é a teologia do templo, o comportamento reprovável dos judeus. Iludido pelas falsas promessas de sua teologia, os judeus puseram-se a andar de apostasia em apostasia, desprezavam a Deus e adoravam as abominações. Os irmãos sabem que um dos pontos, um dos sinais para o abandono da vida cristã é quando a pessoa começa a desprezar as coisas espirituais. Isso é muito grave. Quando você começa a desprezar as coisas santas, as coisas sagradas, como nós estamos aqui no templo ao Senhor. Quando as pessoas começam a desprezar isso, quando as pessoas começam a desprezar a oração, a leitura da palavra, aí começa a haver sinais de esfriamento espiritual. E assim estava Judá. Judá estava desprezando, estava vivendo de apostasia em apostasia. E o que aconteceu? Olha só o que segue aqui. Eles começaram a tratar as pessoas mais simples, a maltratar as pessoas mais simples. Porque quando a pessoa não tem comunhão, ela perde a referência de Jesus Cristo, ela perde as virtudes do Espírito Santo. Aí começa a viver em pecado, começa a desprezar as coisas espirituais, amados, vira uma pessoa rancorosa, vira uma pessoa